Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Então, na nossa aula passada, nós falamos sobre substantivos. E o que são substantivos? São as palavras que servem para dar nomes aos seres de todas as espécies. Hoje, nós iremos continuar falando sobre substantivos, mas iremos falar sobre substantivos simples e substantivos compostos. Então, leiam a frase comigo. Os marceneiros usam a matéria-prima no seu trabalho. Observem que esta frase tem duas palavras em destaque: marceneiros e matéria-prima. Estas palavras são os substantivos da frase. Marceneiros é um substantivo simples. E o que são substantivos simples? São aqueles formados por apenas uma palavra. E o que são substantivos compostos? São aqueles formados por duas ou mais palavras. Vejam aqui alguns exemplos de substantivos simples: bicho, arroz, amigo, gato, flor e relógio, tá? Então, os substantivos simples, eles possuem uma característica de ter apenas um radical, ou seja, de ter apenas uma palavra. Vejam agora alguns exemplos de substantivo composto: arco-íris, cachorro-quente, cavalo marinho, girassol, segunda-feira. Os substantivos compostos, eles são formados a partir da junção de duas palavras. Por isso que eles são chamados de compostos, tá bom? Porque eles precisam de duas palavrinhas para poder formar uma outra palavra. Observem aí, arco mais íris, formou arco-íris. Cachorro mais quente, cachorro-quente. Cavalo mais marinho, cavalo marinho. Gira mais sol, girassol. Segunda mais feira, segunda-feira. Então, por isso que os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras, ok? Então, o substantivo composto, ele é originado de um substantivo simples. O que isso quer dizer? Que para que haja um substantivo composto, primeiro existiu o substantivo simples, certo? Então, o substantivo composto, eles são formados a partir dos substantivos simples. E existe dois processos linguísticos para a composição destes substantivos compostos. E hoje nós iremos falar sobre um deles. Iremos falar sobre o processo de composição por justaposição. Como que as palavras compostas são formadas por justaposição? O que quer dizer justaposição? Quer dizer que é quando ocorre a junção de dois ou mais radicais, ou seja, de duas ou mais palavras, sem que haja uma alteração desses elementos, sem que essas palavras sejam modificadas. Observem aqui os exemplos. Amor perfeito. Essa palavra, ela foi formada por dois radicais, pelo amor e pelo perfeito. Observem que as duas palavras, elas não mudam. Amor está escrito da mesma maneira e perfeito também. Então, processo de composição por justaposição é quando você consegue pegar duas palavrinhas ou mais e formar uma terceira palavra sem que nenhuma letra seja alterada, sem que nenhuma das letras sejam modificadas. Amor mais perfeito, amor perfeito. Beija mais flor, beija-flor. Guarda mais chuva, guarda-chuva. Peixe mais espada, peixe-espada. Passa mais tempo, passa-tempo. Ponta mais pé, ponta-pé. Para mais queda, para-quedas. Tá bom? Então, processo de composição por justaposição é quando você usa duas palavrinhas para formar uma outra palavra
e não existe alteração na composição desses elementos, ok? Lembrando, observem aqui que estas palavras compostas que a tia colocou aqui, os exemplos, algumas delas apresentam o hífen, tá? Apresentam o hífen para separar as duas palavras e outras não. Mas o que é o hífen? O que é o hífen? O hífen é um sinal gráfico, tá bom? É um sinal gráfico que serve para separar dois ou mais termos de uma palavra composta, tá bom? Hífen é um tracinho colocado entre as palavras. Observem aqui, couve-flor e amor perfeito. O hífen é esse tracinho que está entre as palavras. E ele serve para quê? Para separar as duas palavrinhas. Vamos ver aqui alguns exemplos de substantivos compostos formados, com prefixo, e estas palavras apresentam o hífen. Então, as palavras que tenham o prefixo ex, vice, pré e pós, elas apresentam o hífen. Observem aqui, ex-funcionário, vice-presidente, pré-vestibular e pós-graduação. É o substantivo composto, apresenta o hífen e tem o prefixo. O prefixo são as palavras que estão antes do hífen. Então, toda vez que você for escrever uma palavra e ela apresentar esses prefixos, você vai colocar o hífen. Palavras, que apresentam o hífen em prefixos terminados em R. Observem, super-homem. Observem aqui que a palavra super, ela termina com R. Então, por isso, nós acrescentamos, colocamos o hífen. Temos também supergirl. O prefixo termina em R. O hífen, em palavras compostas, na qual a segunda palavra ela começa com H. Como assim? Observem, anti-higiênico. Anti é a primeira palavra, higiênico é a segunda. Observem que higiênico começa com a letra H. Anti-horário. Horário é a segunda palavra e também começa com H. Sobre-humano. Humano é a segunda palavra e começa com H. Então, observem, são duas palavras que formam uma outra palavra. Se nós juntamos as duas para formar uma terceira palavra, e essa segunda palavra, ela começa com H, nós precisamos colocar um hífen entre as duas palavrinhas, tá bom? Para poder conseguirmos formar a terceira palavra escrita de forma correta. Então, palavras compostas na qual a segunda palavra começa com H, nós colocamos o hífen. Temos também os termos que terminam e começam com a mesma vogal. O hífen também é utilizado em termos que terminam e começam com a mesma vogal. Observem aqui, anti-inflamatório é uma palavra composta, termina com I, a palavra anti, e começa com I, a palavra inflamatório. Então, são duas palavras que formaram uma terceira palavra.
E como uma termina e a outra começa com a mesma letra, com a mesma vogal, elas são separadas por hífen. Contra-ataque. Contra é uma palavra. Ataque é a segunda palavra. Contra termina com A. Ataque começa com A. Então, na hora de você formar a terceira palavra, você vai ter que separá-las por um hífen. Contra-ataque. Micro-ônibus. Micro é uma palavra. Ônibus é a segunda palavra. Micro termina com O e ônibus começa com O. Então, elas são separadas por hífen. Micro-ondas. Micro termina com O e ondas começa com O. Então, como uma termina e a outra inicia com a mesma vogal, elas são separadas por hífen. São substantivos compostos, tá bom? Então, lembrando, substantivo composto são formados por duas ou mais palavras e eles podem estar ligados ou não por hífen. Agora é a hora de você realizar as suas atividades.